Está gravando, Tony. Muito bem. Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Essa é a sessão número 2839, ordinária e remota da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Verificação de quórum, está ok, e com a presença da ilustre representante do Ministério Público de Contas, dou por aberta a sessão. Em discussão e votação, a ata da sessão anterior, todos de acordo, aprovado. Leitura do expediente, senhora secretária. Não há expediente, senhor presidente. Não havendo expediente, a palavra facultada para comunicações, indicações e requerimentos. Senhor presidente. À vontade, conselheiro Catão. Desejando um bom dia a todos e que tenhamos um bom dia de trabalho, não tão extenso quanto o de ontem, mas vamos praticar o exercício de ser conciso e direto ao ponto. E assim, peço que retirada de pauta do item 8, o processo 117/30/20, para redistribuição por impedimento. E ainda quero registrar extra pauta os processos TC 1865/19 e 17.829/17, que já tinha havido uma decisão semana passada, mas tinha uma pequena correção que precisa ser feita agora nessa sessão. Então, peço agendamento extra pauta 1865/19 e 17.829/17. Era o que tinha a comunicar. O processo 8 é retirado ou adiado? É retirado porque vai ter redistribuído. Pois não. Retirado de pauta o processo 11.730/20. Por gentileza, senhor presidente, dá para o senhor repetir o número dos processos extra pauta para eu agendar aqui? Extra pauta, conselheiro, não anotei, eu só coloquei no final. É 1865/19 e 17.829/17. Categoria, conselheiro? É aposentadoria pessoal. Pois não, ato pessoal. E retirada de pauta do item 8, Prefeitura Municipal de Bahia, para redistribuição. Isso mesmo, obrigada. Acompanhando a ordem de versão de pauta solicitada, convidando o ilustre conselheiro Antônio Cláudio, o processo de Campina Grande, Secretaria de Assistência Social do município de Campina Grande, exercício 2018, declaração de impedimento do conselheiro Fernando de Catão. A responsabilidade é da senhora Eva Eliane Ramos Gouveia. Também compõe esta prestação de conta os processos 5.773 de 2018, Fundo Municipal da Infância e da Adolescência, processo 5.779 de 2018, Fundo Municipal de Assistência Social de Campina Grande, e carta também o documento 15.434 de 2017, denúncia, todos conjuntos à prestação de contas. O órgão técnico deu conta da abertura e utilização regular de créditos orçamentários, sendo que a despesa fixada para estes órgãos, foi da ordem de R$ 9.275.000 e a efetivamente utilizada alcançou R$ 4.994.000. As despesas pagas, no entanto, foram de R$ 3.702.129, sendo que os restos a pagar ao final do exercício foram de R$ 34.247. Os principais gastos daquela secretaria foram na função ações administrativas, 3,5 milhões. 83% das despesas corresponderam a vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil. O Fundo Municipal de Assistência Social de Campina Grande, funcionamento regular, conforme Lei 3.232 de 95, mobilizou recursos da ordem de R$ 18.095.000, sendo que a despesa
empenhada em realizar o exercício de R$ 15.508.000, para ações, sobretudo, de assistência e proteção social de alta e média complexidade. Firmados contratos, 65 processos licitatórios, 87,5% refere-se à despesa com pessoal contratada a título de excepcional interesse público. O outro fundo da criança e adolescente em Campina Grande, também a abertura e utilização regular de recursos orçamentários, que portarem despesas ao final do exercício de R$ 1.159.074, não houve qualquer destinação estranha a pagamento de salários, ou seja, todas as despesas foram para o pagamento de salários, e o órgão técnico apontou como falhas. Em relação à secretaria propriamente dita, a ausência de execução das ações previstas, sem justificativa no relatório final da atividade, o uso que ela considerou indevido de empenho global, e realização de empenho em pequeno valor, isso eu não vou nem citar, R$ 500 com manutenção de projeto ESSO. O ressarcimento de um projeto ESSO que teria sido furtado das dependências do órgão. Fundo Municipal de Assistência Social, como falhas, abertura de crédito adicional sem indicação de fonte de recursos, infringência ao inciso 2, artigo 25 da Lei de Licitações, caso de dispensa de licitação indevidamente tratado como inexigibilidade, um erro, portanto, e, mais uma vez, a constatação de contratação de pessoal a título excepcional interesse público, resultando em bula. A auditoria fala em bula, né? Mas, na verdade, foi uma inobservância à legislação que exige concurso público para esse fim. E no caso do programa Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, não realização dos programas de ação previstos. O Ministério Público, através da doutora procuradora aqui presente, doutora Isabela Barbosa Maria Falcão, parecer 997 de 2020, exauriu cada uma dessas falhas apontadas pelo órgão técnico e observou as defesas apresentadas pelos gestores dos respectivos fundos, no caso a senhora Eva Gouveia, e opinou, ao final, pela irregularidade das contas prestadas, atendimento parcial aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicação de multa na forma do inciso 2, artigo 56 da Lei Orgânica, imputação do débito referente ao equipamento furtado. Nesse aspecto aqui, depois eu comento, mas a doutora procuradora entende que deva ser ressarcido a secretaria, 500 e poucos reais. Recomendação se de guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal e regularidade com ressalvas dos fundos administrados pela secretaria, combinado com a aplicação de multas e recomendações. O relatório, uma notificação da interessada para a sessão, indago da presença de alguém interessado. Doutor Marco Vilar, o senhor tem a palavra, vou até 15 minutos. Desejando um bom dia a todos, um bom dia de trabalho a todos. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, doutora Isabela Barbosa, conselheiro Antônio Cláudio, conselheiro Renato Sérgio, conselheiro Fernando Catão, senhora secretária e demais aqui que nos ouvem. Senhor presidente, apenas para contribuir com a celeridade da sessão, que teria para não me alongar na sustentação de um indicativo, ou eu posso? Eu vou encaminhar pela regularidade, com ressalva, sem multa nem imputação de débito. Senhor presidente, para contribuir com a celeridade, como já dito, tendo em vista o encaminhamento, fico acompanhando a sessão e dispenso a sustentação oral neste momento. E desde já renovo o desejo de um bom dia de trabalho a todos. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, doutor representante do Ministério Público. Excelência, mantém os termos do parecer já exarados nos autos. Obrigado, Excelência. O relator
Tá, a palavra facultada para indagações, conselheiro Renato, conselheiro Cláudio. O relator vota pela regularidade com ressalvas das contas prestadas pela senhora Eva Eliane Ramos Gouveia, contas da Secretaria de Ação e Assistência Social de Campina Grande, exercício 2017. Deixo de imputar o débito sugerido pelo Ministério Público referente a ressarcimento de equipamento furtado daquele órgão, porque ele foi adquirido por meio de recursos. Aliás, ele foi cedido por meio de recursos oriundos do recursos federais, oriundos. Cadê? Onde foi que eu li? Enfim, recursos oriundos do governo federal, e não consta que eles tenham sido solicitados ou requeridos por parte do órgão que financiou a aquisição do equipamento. O equipamento não é de grande monta, é de 500 e poucos reais, refere-se a um projetor de slides, projetor. E em razão disso, deixo, está aqui, R$ 581,66, é objeto de convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego. Deixo de imputar justamente por isso, é um pequeno valor e, de fato, não foi reclamado pelo órgão cessionário. E, em relação aos demais fundos, também, pela regularidade com ressalvas e recomendações, as mesmas recomendações do parecer ministerial e do órgão técnico deste tribunal. É o voto. Conselheiro Antônio Cláudio. O voto de Vossa Excelência. Conselheiro Renato Sérgio. Microfone, conselheiro, por gentileza. Eu voto com Vossa Excelência, mas eu procurei uma representação à SESEX. A cobrança desse equipamento pelo órgão fica difícil, né? Porque ele vai ficar fiscalizando o tempo todo se o equipamento existe ou não. Eu faria essa representação, regularidade com ressalvas, mas fazendo a representação. Se achar conveniente, adota medida, se não. Comunicação formal. Exatamente. Não ser omisso, né? O tribunal não ser omisso. Tá certo. O secretário mandou, né? Dou uma nota. Doutor Antônio Cláudio, muito obrigado mais uma vez. Desculpa o abuso, como diz o conselheiro Catão. Boa sessão para todos aí. Precisando, eu estou aqui, na minha casa. Certo, com prazer. Agora, a segunda inversão de pauta. Câmara Municipal de Bahia da Traição, processo 4.512 de 2020. A solicitação é do doutor Jailson da Silva e o relator, o conselheiro Fernando Catão. A quem passa a palavra. Qual é o item? Está aqui um pouco distraído. É o item 2 da pauta. Item 2. O processo é o 4512/20 e trata da prestação de contas anuais da mesa da Câmara Municipal de Bahia da Traição, como já explicitado, exercício 2019, de responsabilidade do senhor Jailson da Silva Tavares. A auditoria, após análise dos dados apresentados, inclusive após análise da defesa, quando a apresentação em razão do relatório prévio da PCA, sobretudo quanto ao resultado orçamentário, emitiu um relatório de folha apontando a permanência das seguintes eivas. Existência de déficit financeiro no valor de R$ 83,99, decorrente de obrigações de curto prazo ordinário do exercício anterior. E classificação errônea da despesa de capital, conforme item 2.7. Por fim, ressaltando a inexistência de danos erários, sugeriu por economia parcial o julgamento regular das contas, com a recomendação ao atual presidente da Câmara no sentido de regularizar o passivo circulante no valor de R$ 1.289, e escriturado em resta a pagar, conforme demonstrativo da dívida flutuante, e adotar providência para os responsáveis pela classificação de despesa, e que observe a fiel natureza do gasto, de modo a evitar a repetição das EIVA na prestação de contas futuras. O órgão ministerial, através de parecer da Lavra do procurador Dr. Luciano Andrade Farias, opinou em síntese pela regularidade, com ressalva, envio de recomendações à Câmara pelo reclamo da auditoria,
e envio desses reclamos à Câmara levantados pela auditoria. É o relatório. Com a palavra, o interessado, o seu representante, Jailson da Silva, pediu inversão. Não estou vendo. Bom, então, na ausência do interessado, com a palavra do representante do Ministério Público. Competência dos autos, Excelência. Sim. Qual é o relator para o voto? Senhor presidente, eu vim direto ao voto, pelo julgamento regular das contas, declaro o atendimento integral da lei da responsabilidade fiscal e faço recomendações à administração, seguindo o que orienta a auditoria. É assim que voto. Pois não. Conselheiro Renato Sérgio. Microfone de Vossa Excelência. Eu mantenho a ressalva do Ministério Público. Regularidade com ressalvas, mas sem multa. Também acompanho a divergência, regular com ressalva, sem multa. Tá. Eu apenas o seguinte, eu gostaria eu estou achando estranho o relatório que está vindo da auditoria agora, que está vindo com recomendação da auditoria para julgar regular e irregular. Eu creio que isso não é. Eu sei, mas eu creio que não cabe à auditoria fazer recomendação. A auditoria cabe apontar fatos e fatos. As recomendações competem ao Ministério Público, né? Dar o parecer, opinar. Mas são coisas para a gente conversar aos poucos, devagar. A posterior. Pois não. Então, aprovada a maioria, o voto de Vossa Excelência. O senhor Renato apenas faz a formalidade. A noblesse. Eu acho que bastaria o conselheiro Catão botar regular com ressalva, né? Porque tem essas falhas de contabilidade. Eu boto com ressalva, não tem problema. O pessoal da assessoria está acompanhando, eu peço que anote aí para colocar em ressalva. Pois não. Processo seguinte, também versão de pauta da minha relatoria, Câmara Municipal de Patos, exercício 2015. Qual item, Excelência, por favor? É o primeiro item da pauta. Ah, sim. Obrigada. Como eu disse, Câmara Municipal de Patos, exercício 2015, responsabilidade da senhora Nadir Gerlane Rodrigues de Carvalho Almeida Guedes. Nome grande. O órgão técnico deu conta de que a abertura e utilização de crédito orçamentário importado em recursos da ordem de R$ 4.637.000, 69,2% refere-se à folha de pagamento. O gasto com pessoal correspondeu a 6% da receita corrente líquida do município de Patos, correspondendo também ao limite do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não constam denúncias nesse exercício, não obstante, houve a necessidade de notificação da senhora presidente para apresentar elementos de defesa. Em preliminar, a pronúncia sobre o feito, a procuradora Isabela Barbosa Marinho Falcão solicitou notificação da senhora presidente para que se pronunciasse acerca do excesso de remuneração apontado no valor de R$ 30.706. Citada, a senhora Nadir Gerlane apresentou defesa que a equipe técnica concluiu por manter o seu entendimento anterior pela regularidade dos subsídios, bem como se pronunciou sobre a manutenção das regularidades remanescentes apontadas no relatório de análise e defesa de folhas. E assim resultaram, como falhas, pagamento a menor de contribuição patronal ao regime geral de previdência social, Patos Prévio, valor de R$ 4.657. Falta de recolhimento, foram efetuados recolhimentos da ordem de R$ 418.845, correspondendo a 98,9% do total devido. Mesmo se aplicando a alíquota de 21% adotada pelo órgão auditor sobre a folha de pagamentos, verifica-se que o gestor pagou a maior quantia de R$ 18.933. E apontou também como falha a despesa realizada sem licitação da ordem de R$ 204.427,
conforme demonstrado em quadro elaborado à parte e que se refere, pela ordem, serviço de veiculação de matérias institucionais em rádios e sites locais, R$ 84.427, locação e licença de uso de softwares, de R$ 64.800, e serviços diversos de diagramação, paginação, etc., no Diário Oficial do município e no site da Câmara. Essa ausência de licitação, cada uma delas foi esclarecida pelos responsáveis. No entanto, a auditoria permaneceu com seu posicionamento. E ainda apontou como falha a utilização indevida de licitação por meio de inexigibilidade para a contratação de serviços contábeis, consultoria, assessoramento em procedimentos licitatórios e tecnologia. Lembro a propósito que esse é o exercício de 2015. O tribunal só firmou posicionamento a respeito a posteriori. O Ministério Público, desta feita, por meio de parecer também da doutora procuradora, doutora Isabela Rosa Maria Falcão, fez considerações acerca das falhas apontadas e, ao final, Sua Excelência, ainda posicionando-se pelo excesso de remuneração que entende devido pela presidente, no valor de R$ 28.066,50, opinião pela irregularidade das contas em análise, declaração de atendimento parcial, além de responsabilidade fiscal e aplicação de multa à gestora com recomendações. É o relatório, usa a notificação para a plenária de sessão e presente aqui está a doutora Claíla, então, que tem a palavra por até 15 minutos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente, Antônio Gomes, a quem saúdo os demais conselheiros, cumprimentar também a doutora Isabela e todos que estão participando dessa sessão virtual. Da mesma forma como o nobre colega anterior a mim suscitou qual seria o direcionamento das contas, eu também queria fazer essa pergunta ao nobre relator. Regularidade com ressalvas e multa. Pronto, eu não me imputar o débito, porque o tribunal, naquela época, ele firmava o entendimento de que o débito era inexistente, a remuneração maior inexistente. Eu só para concluir, o processo em comento é o último da gestora Nadir, e todas foram aprovadas, né, regulares. Inclusive, teve 2 contas dela que teve esse mesmo posicionamento do Ministério Público, porém, o saudoso conselheiro Marcos Costa entendeu da mesma forma como processou a auditoria nesse momento. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar a gestão, né, que procurou fazer esse serviço de forma correta, e agradecer essa oportunidade de estar participando dessa sessão com os nobres senhores. Obrigada. Obrigado, doutor. Com a palavra, a nobre representante do Ministério Público. Obrigada, Excelência. Na verdade, mantenho os termos do pronunciamento apenas para justificar um pouco a divergência que existe da minha sugestão de imputação de débito de um parecer para o outro. No parecer inicial, eu sugeria um valor, no seguinte, eu reduzi um pouco, mas apenas em função da modificação do meu entendimento no que diz respeito à forma de cálculo. Apenas isso. Mas jamais mantenho o pronunciamento, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Como já antecipei, o relator vota pela regularidade com ressalva das contas prestadas pela Câmara Municipal de Patos, 2015, responsabilidade da senhora Nadir Gerlane Rodrigues de Carvalho Almeida Guedes, aplicação de multa de caráter pedagógico do valor de R$ 1.000, declaração de atendimento integral às funções da lei de responsabilidade fiscal
prazo de 60 dias para recolhimento da multa e as recomendações efetuadas pelo órgão técnico e pelo parecer ministerial. É como voto. Conselheiro Fernando Catão. Com o entendimento de Vossa Excelência. Conselheiro Renato Sérgio. Me acompanho. Aprovado na unanimidade. Quarta inversão de pauta é o processo do item 6. Prefeitura Municipal de São José de Princesa, responsabilidade do conselheiro Fernando Catão, a quem passa a palavra. É o processo 3843/19 e a inexigibilidade 05/2019, aquisição de parcelado de combustível para atender a veículos da frota oficial de veículos do município. O contrato foi o 05/2019 e a empresa Robson Diniz Moraes Combustível no valor de R$ 775.080. Manifestação da auditoria, após análise inicial e da defesa, a auditoria manteve a irregularidade do procedimento administrativo, uma vez que pesquisa dos painéis de combustível TCE-PB mostra que a maior parcela de gasto de combustível São José de Princesa, 60,8%, é destinada à educação. 55% à educação e 5,8% à saúde, ou seja, dando 60,8%. Com relação à despesa com a educação, diz que parcela significativa deste valor costumeiramente corresponde ao transporte de estudantes do ensino superior com destino às faculdades da região, possivelmente em Princesa Isabel, ou que passe por lá rumo a outra cidade da região. Assim, seria possível a viável competição com outros postos de combustível, por essa cidade está fora da rota frequente dos estudantes universitários e dos pacientes. A ausência de esclarecimento sobre o motivo que postos por combustível localizado em Princesa Isabel, distante apenas a 15 quilômetros, terem sido afastados da possibilidade de disputa em irregular procedimento licitatório, a legítima contratação com o município de São José de Princesa. A ausência de inviabilidade de competição, uma vez que a auditoria entende que os veículos de São José de Princesa podem ser abastecidos em Princesa Isabel. Necessidade de esclarecimentos plausíveis acerca do procedimento de controle de gasto de combustível adotado pelo gestor responsável, pois no painel do TCE-PB mostra que São José de Princesa ocupa uma posição de número 184 no ranking de eficiência do município paraibano. O painel TCE-PB mostra também a oportunidade de economia de R$ 443 mil de dinheiro público, que poderia ser melhor aplicado em benefício da população do município. Os autos tramitaram para o órgão ministerial. Quem parecer da lábia da procuradora presente, doutora Isabela Marinho Falcão, emitiu parecer no sentido da irregularidade da inexigibilidade de estação em apreço, homologada pela Prefeitura de São José de Piranha, de Princesa, da senhora Maria Assunção Vieira, com multa do artigo 56 da LOTS e a autoridade responsável e recomendações para velar pela estrita obediência ao ditame legais, sobretudo que tem a demonstração da inafastável viabilidade de competição, etc. O relatório informando que foram procedidas notificações de prazo para a sessão. Com palavras, o advogado Alberto Lacerda, que pode usar até 15 minutos. Agradeço a Vossa Excelência, bom dia a todos, senhores conselheiros presidentes, senhores conselheiros Renato Sérgio, conselheiro Fernando Catão, eminente relator do processo, digníssima representante do Ministério Público, doutora Isabela, secretária Márcia e a todos os que estão presentes. Inicialmente, nós queremos ratificar todos os termos que apresentamos em defesa, destacando o seguinte: o processo trata-se da contratação por inexigibilidade de licitação de um posto de combustível para fornecimento de combustíveis e lubrificantes ao município. E essa forma de contratação por inexigibilidade dá-se unicamente por conta da existência de um único posto de gasolina existente no município, conforme está comprovado nos autos. E, nesse sentido, nós também juntamos ao processo vários acordos e decisões desta Corte de Contas, onde reconhece que esse procedimento por inexigibilidade, nessas condições, onde existe apenas um posto de fornecimento no município, ela é permitida. E assim foi decidido
e aqui nós juntamos em termos de 6 decisões do Tribunal de Contas das diversas câmaras. Mas queremos também esclarecer o seguinte: a auditoria sugere que era possível que esses veículos fossem abastecidos, por exemplo, no município vizinho de Princesa Isabel. Mas nós temos que verificar o seguinte: são 15 quilômetros de distância entre São José e Princesa. Ida e volta são 30 quilômetros. Até o presente, nós desconhecemos qualquer estudo que possa identificar que seja compatível e que seja econômico você sair, rodar 30 quilômetros para abastecer. E que exista uma diferença no preço do combustível que compense essa defasagem. Até porque hoje sabemos que os preços de combustíveis eles são praticamente lineares. A diferença entre um e outro é mínima possível. É um preço controlado. A gente vê o exemplo aqui de João Pessoa. E no interior do estado não é diferente. Só para exemplificar, a auditoria citou a questão dos veículos da Secretaria de Educação, mas de 20 veículos da Prefeitura, apenas um, aliás, de 20 veículos da Secretaria de Administração, apenas um transita diariamente pelo município de Princesa Isabel, que é um ônibus que leva estudantes para o Instituto Federal de Educação. Os outros 19 não transitam por Princesa Isabel diariamente. Da mesma forma, os veículos da saúde. 2 ou 3 que fazem viagem não são exclusivamente para a Princesa, também se deslocam para outros municípios. Então, você deslocar toda uma frota municipal, inclusive máquinas pesadas, que todo município hoje tem em sua frota, para rodar 30 quilômetros para abastecer e retornar para o seu município, entendemos que seria praticamente antieconômico essa contratação de qualquer posto de gasolina fora do limite do município de Princesa Isabel. Por essa razão, a defesa pública, para que esse processo seja julgado pela regularidade da licitação, sem aplicação de qualquer penalidade à gestora, haja vista a ausência de qualquer dolo ou qualquer malversação dos recursos públicos. É assim que se espera o julgamento, agradecendo pela oportunidade. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, a dona representante do Ministério Público. Pois bem, Excelência. Justamente, o processo de inexigibilidade, ele exige essa justificativa prévia que, neste momento, a defesa está trazendo. O fato de existir apenas um posto no município não quer dizer, por si só, que já justifique a inexigibilidade. Por exemplo, existem municípios que, por terem uma extensão territorial menor, muito aproximado de outros municípios, em que existem outros postos de combustível, isso poderia viabilizar o procedimento licitatório. Tanto é que os próprios painéis do tribunal, né, da auditoria, eles demonstram essa possibilidade, não é questão de existir, de fato, isso, mas é uma possibilidade de economia para o município. Então, tanto que no próprio parecer eu até menciono a possibilidade até de fazer uma licitação, por exemplo, apenas parcial do combustível, por exemplo, de parte da frota que circule por outro itinerário e que passa justamente por outros postos de combustível. Ou seja, há necessidade da justificativa da inexigibilidade de licitação, que parece-me a defesa apresenta apenas agora. Tendo em vista todas essas ponderações que foram feitas pela defesa, Excelência, eu até modifico o meu posicionamento no sentido de que sejam julgados regulares, com ressalvas ao procedimento da inexigibilidade, com essas recomendações de que, no sentido de que a gestão, ao optar, né, por um procedimento de inexigibilidade, justifique justamente a adoção desse procedimento.
Porque é isso que a legislação pede, essa justificativa. A justificativa não é simplesmente só há um posto de combustível, mas hoje nós temos, se em outros momentos o tribunal se posicionou nesse sentido de haver apenas um posto de combustível, isso ser suficiente para justificar, mas hoje nós temos outras ferramentas que podem demonstrar que isso só não basta. Então, que a administração, olha, nós temos apenas um posto de combustível, há outros próximos, mas que isso não é viável, enfim. Então, modifico o meu posicionamento nesse sentido, mas com essas recomendações. Agradeço a Vossa Excelência. Até porque foi meu mesmo o pronunciamento. Isso, perfeito. E agora eu segui a doutora. Eu segui o parecer ministerial, deixa eu ver se eu dou agora também. Vamos ver aqui. Antes da discussão processual, tendo em vista que, no que tange a realização do procedimento licitatório, esta irregularidade foi corrigida pela administração municipal no exercício de 2020, porquanto foi realizado um pregão presencial, o qual está sob análise através do processo 1865/2020. E assim sendo, com as explicações da defesa agora e com o posicionamento do Ministério Público, acompanho o entendimento da regularidade com ressalvas. Sim. Quanto à possível oportunidade de economia, eu acho que nós temos que, só em casos muito gritantes, que podemos entrar nos detalhes que a auditoria entrou. E já falei isso aqui, me recordo, um fato, já falei para todos, mas uma determinada hora que eu assumi uma dessas secretarias, tinha um carro de bombeiro, um abastecimento em Cabedeiro, que os carros de bombeiro abasteciam em Cabedeiro. E o que era pior, o cara saía daqui de João Pessoa, ia a Cabedeiro abastecer, voltava e geralmente tinha vazamento de combustível, então botavam embaixo um recipiente para parar o combustível e ficar reabastecendo o carro até a gasolina evaporar. Então, essas coisas... Pois é. No carro de bombeiro, né? Carro de bombeiro. Ainda por cima. Pois é. Então, é uma questão, esse painel é um instrumento, a ferramenta ainda em ajustes, foi o primeiro ano dela funcionamento. Então, assim sendo, indo direto para o voto, julgo pela regularidade com ressalva da inexigibilidade do contrato dele decorrente e faço recomendações à Prefeitura Municipal para corrigir as falhas, como já está apresentando que tem corrigido. É assim que eu voto. Pois não. Conselheiro Renato Sérgio. Também acompanho, aliás, coerentemente com o voto que me manifestei ontem nas contas do município de São José de Princesa, exercício 2019. Aprovado na unanimidade. A outra inversão de pauta também é de responsabilidade do conselheiro Fernando Catão, é o processo do item 3, Câmara Municipal de Marcação, e a inversão foi solicitada pelo advogado Leito Lopes Souza. Pode falar o conselheiro Fernando Catão. Pois não, o processo é o processo de número 9117/20 e trata das contas do senhor Giovanni Cândido Lima, exercício 2019, Câmara Municipal de Marcação. A auditoria aponta as seguintes máculas após as análises. Realização de despesa com justificativa de elegibilidade de licitação para a contratação de serviços comuns, prestação de serviço especializado em advocacia para a Câmara por meio de elegibilidade de licitação, de número 01/2019, sem amparo na legislação, cujo contratado foi o senhor Davidson Lopes Souza Brito, conforme item 2 da RPPCA. Realização de despesa antieconômica no valor de R$ 39.420 em favor do credor Alisson Brito de Oliveira Santos, ME, para o pagamento da despesa com locação do veículo Polo CLAD, ano 2018, modelo 2019, no valor mensal de R$ 3.300, quando o veículo com características similares custa, em média, entre R$ 1.227 e R$ 2.337. Achei interessante a precisão desses 7, sendo o valor estimado de prejuízo em R$ 11.356. Necessidade de notificação do interessado para apresentar balanço patrimonial em 31 de 2019, corretamente elaborado, bem como justificar a incorreta informação registrada em nota de empenho no tocante à despesa empenhada em nome de Alexandre Bento de Farias e Davison Lopes de Souza.
O gestor notificado acerca desse último item, todavia, permaneceu silente. Submetido ao ministerial, com o pronunciamento do procurador doutor Luciano Andrade Farias, conforme abaixo. 1. Irregularidade das contas do senhor Giovanni Cândido Lima, na condição de gestor da Câmara Municipal de Marcação, aplicação de multa àquele gestor e envio de recomendações à Câmara Municipal de Marcação para que haja respeito ao entendimento contido no parecer normativo PN 1617 e ao disposto da Lei 8.666 e observado o disposto do artigo 24.7 da Lei das Licitações, devendo haver pesquisa de preço mais adequada no certame licitatório. É o relatório informando que foram feitas as notificações de praxe. Pois não, você. Com a palavra. Pois não. Com a palavra o advogado Deison Lopes de Souza Brito. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, conselheiro Antônio Gomes. Bom dia, conselheiro Fernando Catão, relator desse processo. Bom dia, conselheiro. Eu vou pela regularidade com ressalvas. Quero avisar pedindo desculpa por interrompê-lo, mas só para conhecimento. Estou com multa. Bom dia a todos. Diante desse novo funcionamento, eu só queria tratar sobre um ponto no que diz respeito à questão de preço do veículo, somente para um esclarecimento, somente para uma contribuição, se eu posso dizer assim, de um artigo muito interessante de um procurador do próprio Ministério de Contas da Paraíba, o Dr. Bradson, que se encontra nos Estados Unidos fazendo, onde ele faz uma ponderação muito interessante acerca de pesquisas de preços, que fala sobre esses métodos pouco flexíveis e muito burocráticos, através de uma metodologia comparativa simplista. E apresento apresento essa questão porque não há como realizar uma comparação de preços somente no que diz respeito à marca do veículo, sem considerar regiões, sem considerar a depreciação do veículo, no caso específico, e sem considerar até mesmo preços de mercados realizados em localidades próximas. Então, feitas essas considerações, e diante do posicionamento do conselheiro Fernando Catão, eu dispenso meu pronunciamento. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, a ilustre representante do Ministério Público. Mantenho o parecer dos autos, Excelência. Retorno a palavra ao conselheiro relator para o voto. Senhores conselheiros, concernente à gestão geral, acolho a manifestação da auditoria e órgão ministerial, salvo quanto a uso indevido e inexigibilidade de estação, à vista do meu posicionamento acerca da matéria em diversos julgados desta Corte, e ainda para na recente Lei Federal número 140/39/20, publicada no Diário Oficial de 18 de 8 de 2020, que dispõe acerca da natureza técnica e singular de serviços prestados por advogados e bem assim por profissionais de contabilidade. Respeitando a falta de apresentação de balanço patrimonial em 31 de 2019, corretamente elaborado, bem como a ausência justificativa quanto à incorreta informação registrada nas notas de empenho no tocante à despesa empenhada, tomo por empréstimo as palavras do representante ministerial quando afirma, aspas, apesar dessa solicitação de esclarecimento e de documentação corretiva, o interessado se manteve inerte, reforçando o descaso para com o exercício do controle externo. Tocante à despesa antieconômica, a justificativa do gestor de que, em consulta ao mural das licitações do CEPB, outras licitações, a exemplo do pregão presencial 12 de 2018 da Prefeitura Municipal de Marcação, realizada há quase um ano, apresentou preço compatível e muito aproximado, se levarmos em consideração as eventuais atualizações monetárias das características do veículo, e bem assim o pregão presencial 42 de 2019, também da Prefeitura de Marcação. Não há como caracterizar a referida despesa como antieconômica, uma vez que demonstra que o valor contratado se encontrava compatível com os preços praticados pelo mercado e as circunstâncias que envolverem o referido processo licitatório não deve ser acolhida, porquanto dito procedimento sequer foram examinados pelo tribunal, uma vez que se encontra em guarda temporária, conforme abaixo demonstrado. De outra banda, em rápida pesquisa da internet, foi dado constatar, em site de locação de automóveis,
preço próximo ao apresentado nesse certame, de sorte que não me sinto seguro, tão somente com o diminuto levantamento de preço realizado pela auditoria, a votar no sentido de imputação de débito. Todavia, só porque se expressa recomendação ao gestor, de modo a considerar em todos os seus procedimentos licitatórios o princípio inafastável da economicidade e bem acima do interesse público, sob pena de multa e julgamento irregular das contas. Assim sendo, só porque se julga regular com ressalva as contas da mesa da Câmara Municipal de Marcação, relativa a 2019, de responsabilidade do gestor Giovanni Cândido Lima, declara atendimento à disposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplique multa àquela autoridade no valor de R$1.000 com o prazo de 60 dias para recolhimento e faça recomendações para não repetir as falhas aqui apontadas. É assim o voto. Pois não. Conselheiro Renato Sérgio. Senhor presidente, senhores conselheiros, primeiro, no que diz respeito à contratação de advogado e contador por inexigibilidade, eu já tenho meu posicionamento e entendo que essa lei ela só veio sedimentar o posicionamento do tribunal. Em decisões do Supremo Tribunal Federal, fica claro de que a regra é do concurso público. Licitação para a contratação de advogado e contadores, para mim, já estava fora de cogitação, e agora com essa lei que estabelece a contratação do advogado como estabelece, embora até seja questionável a constitucionalidade dessa lei, porque estabelece essa singularidade apenas para 2 profissionais, mas mesmo assim, ela vem a sedimentar o entendimento de que não cabe licitação, mas concurso, com certeza, isso eu não tenho a menor dúvida, e isso é entendimento que já vinha sendo praticado pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, nos demais cantos do Brasil. No que diz respeito a essa contratação de alocação de veículos, eu acho que o tribunal, inclusive, deveria entrar numa seara, que é da necessidade da alocação de veículo por Câmara de Vereadores. O que nós vemos há muito aí é que os veículos, as câmaras de vereadores funcionam normalmente uma vez por semana, e tem um veículo para o que muitas vezes, em alguns casos, não estou citando que é o caso, mas em muitos casos serve como automóvel para levar pessoas para fazer tratamento de saúde, coisa que não é atribuição da Câmara. O tribunal deveria entrar, inclusive, nessa seara. Outra questão é que o Ministério Público do Estado, através do GAECO, abriu um procedimento administrativo para verificar exatamente essas locações de veículos. A gente vê aqui, por exemplo, que a diferença é muito grande para quem já fez, já viu locações de veículos. Aí, em média, a locação de um veículo aí gira em torno de 60 a 80 reais a diária de um automóvel. Nesse caso aí foi 100 reais, de 3.300 reais por mês. Eu vou acompanhar o conselheiro Catão, porque por conta de ter sido realizado um pregão, ter sido feito através de uma licitação, e a peculiaridade do município. Mas o tribunal tem urgentemente que se debruçar nessa questão. Como disse, em 2 aspectos, no que diz respeito à necessidade, utilidade do veículo para uma Câmara Municipal e essa questão do preço. Pois não. Também voto com o conselheiro relator, cujo voto é aprovado na unanimidade. Cessaram-se as inversões de pauta. Vamos agora ao processo do item 5. Conselheiro Fernando Catão, ainda com a palavra. Inexigibilidade de licitação 34 de 2018, Secretaria de Estado de Educação. O processo é o 3759/19 e trata da inexigibilidade 34 de 2018, oriundo da Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia, tendo como gestor o senhor Alessio Trindade de Barro e o senhor José Arthur Viana Teixeira, cujo objeto foi a aquisição de 29.743 livros, Atlas Geográfico e de Desenvolvimento Social da Paraíba, para atender a necessidade de alunos da 3ª série do ensino médio da rede estadual de ensino, no valor de R$ 2.491.273, sendo contratada a empresa Conisul Comercial e Tecnologia Educacional, LG. Após relatório inicial e a nota de defesa apresentada, o órgão técnico concluiu pela responsabilidade do senhor Alessio Trindade Barros, permanência das irregularidades inerentes à ausência justificativa de preço, conforme exigência da Lei 8.666/93,
Ausência de embasamento técnico capaz de justificar a inviabilidade de competição, infringindo o disposto do artigo 37, 21 da Constituição Federal e artigo 25 da Lei das Licitações e da súmula TCU 255, bem como de diversos acordos da Corte Federal. E bem assim, após o questionamento em cota da lauda do procurador Dr. Luciano Andrade Farias, o OCTER concluiu pela inexistência do contrato e de pagamento da empresa Conisul Comercial e Tecnologia Educacional Limitada para o exercício 2018-2019, até o dia 12 de junho de 2020, e que, em relação aos fatos citados da medida cautelar e nominada criminal, o número, aqui tem o nome da ação, o senhor Alex Trindade informa que, na condição de secretário da Educação, não figura entre os denunciados. E o senhor José Arthur afirma que, no trecho em que cita a aquisição de ato da empresa Conisul, não há referência a seu nome. Posteriormente, os autos foram novamente encaminhados ao ministerial, de conta que, por meio de parecer da lauda do doutor procurador, o senhor doutor Luciano de Andrade Farias, pugnou por irregularidade do processo de elegibilidade 34/2018, realizado pela Secretaria, sob a responsabilidade do senhor José Arthur Viana Teixeira, e, ademais, requer o envio de recomendações à atual gestão da Secretaria Estadual da Educação, com vista a não incorrer nos mesmos vícios apontados nos presentes autos, inclusive com orientação para que busque privilegiar procedimento de contratação que fomente a competição, como é o caso do pregão, adotado em diversos entes federados para fim de aquisição de obra de dados. É o relatório informando que foi procedida a notificação de praxe para a presente sessão. Dado da presença de algum representante, na ausência do interessado no seu representante, com a palavra a doutora Isabela Barbosa Maria Facão. Com parecer dos autos, excelência. Pois não. Conselheiro Fernando Catão, para o voto. Senhores conselheiros, vislumbra-se, no caso em tela, que não houve realização de pagamentos à empresa Conisul, concernente ao procedimento em apreço. Outro sim, quanto ao gestor responsável pela elaboração da exigibilidade, permito-me discordar do parecer ministerial, uma vez que, de acordo com as folhas 6 dos autos, o senhor Alex Trindade de Barros autorizou a abertura do procedimento. Desta forma, não acato o argumento de que o mesmo só tomou conhecimento do fato após a ratificação da elegibilidade pelo senhor Zé Arthur Viana. Que é aquele caso que, da Secretaria de Educação, geralmente isso é jogado para o secretário. Ontem nós apreciamos o empreender, e o secretário do empreender disse que não era com ele, era com a administração superior. Então, esse jogo a gente tem que ficar muito atento, porque realmente acontece. Isto posto, voto que esta Igreja Câmara julgue irregular a inegibilidade 34/2018, promovida pela Secretaria, e recomenda a atual gestão da Secretaria no sentido de orientar-se pela estrita observância das normas consubstanciadas na Lei de Licitações e Contratos, bem como os princípios constitucionais baseados da administração pública. É assim que voto. Conselheiro Renato Sérgio. Acompanho o conselheiro Catão. Também acompanha, aprovada a unanimidade. Vossa Excelência continua como lá para o item 7. Mesmo órgão, Secretaria de Estado da Educação, adesão à ata de registro de preços. É o processo 17.406/19, e, como já dito, a Secretaria de Educação, a ata de registro de preços, contratação de serviço outsourcing, não sei nem o que é isso, de impressão. Reprografia. É o popular reprografia. Mas eu acho que o meu pessoal bota essas armadilhas até para me pegar mesmo, porque eu jamais vou pronunciar essa palavra. A empresa contratada é a McLaren Máquinas, Imóveis e Equipamentos, a ata de registro de preço é a 13/2018 e o contrato 18/2019, assinado em 6/8/2019, com vigência de 12 meses dos seguintes equipamentos, conforme a especificação a seguir. Então, aqui tem os equipamentos que estão disponíveis. O valor foi de R$ 4.054.000, cujo valor mensal é de R$ 337.875. Conforme o levantamento de folhas, foi realizada uma pesquisa na internet em nível nacional a respeito do custo do aluguel de equipamentos semelhantes, sendo encontrado o pregão 8/2018 do Ministério do Trabalho e Emprego e o pregão eletrônico 01/2019 do Distrito Industrial, cujo preço de aluguéis estão compatíveis com os praticados neste processo. Manifestação da auditoria.
após análise, inclusive do documento apresentado em sede de defesa, a auditoria concluiu pela permanência da IVA referente à ausência de informações acerca do papel estar incluído no valor da franquia acordada, pois a inclusão influencia no preço contratado, bem como não há previsão de página impressa excedente tampouco seu valor. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que pugnou, por meio do parecer da Lavra Procuradora doutora Sheila Barreto Braga de Queiroz, pugnou pela regularidade da adesão da Secretaria de Estado da Educação, realizado pela Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos do Rio Grande do Norte, a adesão à ata de registro de preço da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Norte, o registro de preço 3 de 2018, realizado pela Secretaria de Administração dos Recursos Humanos do Rio Grande do Norte, assim como pela regularidade do contrato número 18 de 2019, decorrente dessa adesão. O relatório tem sido procedido às notificações para a pré-recepção. Na ausência de interessado, seu representante, com a palavra a doutora Procuradora. Com parecer dos autos, Excelência. Pois não. Retorno a palavra ao conselheiro relator para o voto. Conforme se pode apreender do contrato, da defesa apresentada pelo gestor e do parecer ministerial, vislumbra-se que o papel não está incluso no valor da franquia acordada. Assim, resta elidida a mácula inicialmente apontada. Em relação ao custo do aluguel dos equipamentos, conforme já mencionado, os preços dos aluguéis contratados estão compatíveis com os praticados em outros pregões. Ressalto que, de acordo com o portal da Transparência do Estado da Paraíba, no dia 23 de 8 de 2019, foi empenhada a quantia de R$ 1.690.000, sendo pago um montante de R$ 511.854. E até o dia 25 de 8 de 2020, foi empenhado R$ 2.897.000, sendo pago R$ 1.213.000. Ante o exposto, voto sentido que essa egrégia Câmara julgue regular a adesão ao sistema de registro de preço, oriundo do pregão presencial 3 de 2018, realizado pela Secretaria de Estado de Administração e Recursos Humanos do Rio Grande do Norte, e o contrato 18 de 2019. E determina a auditoria, no âmbito do processo de acompanhamento da gestão, o processo 8.333 de 2020, a análise da execução contratual, incluindo na apuração a mensuração de possível dano ao erário, informando o responsável que deve causa ao dano. Eu coloquei essa questão porque tem essa questão do papel, que já está esclarecida, quem fornece é o contratante, mas tem a questão de cópia extra, que é geralmente onde acontece algumas... A necessidade de se verificar, o contrato tem uma certa monta, a necessidade de se verificar essa questão. É o voto, senhor presidente. Pois não. Conselheiro Renato Sérgio. Também acompanho o conselheiro Catano. Também acompanho, aprovado na unanimidade, e os processos seguintes são da minha relatoria. Item 9 e item 10. No processo do item 9, da Prefeitura Municipal de Passagem, acosto-me ao parecer ministerial da lá do procurador Marcelo Toscano Franca Filho, de número cota, aliás, assinando prazo ao gestor para que providencie documentos capazes de concluir a instrução do feito. E o processo seguinte, já relatei nesta Câmara, foi aquele do dia 27 próximo passado, que houve uma controvérsia quanto à titularidade do processo. De fato, ele pertencia ao gabinete do antigo, do ex-conselheiro Marcos Antônio da Costa. Durante algum tempo foi conduzido pelo relator, conselheiro Renato Sérgio, voltou para a minha relatoria, e a última fala da auditoria, e não houve pronunciamento ministerial pela improcedência da denúncia, comunicação ao denunciante e arquivamento dos autos. Com a palavra, a doutora representante do Ministério Público. Pois não, Excelência. No primeiro processo relatado, item 9, não é isso? Isso. Com o pronunciamento ministerial dos autos. Hã? Pois não. Prefeitura Municipal de Passagem. Sim, exato. Então, já pronunciamento ministerial nos autos, eu mantenho o pronunciamento, palavra do doutor Marcílio Franca, e no processo do item 10, eu sigo a auditoria pela improcedência da denúncia com os fundamentos apresentados no relatório, improcedência da denúncia com
as recomendações também propostas. Pronunciamento para ambos os processos. Nesses termos que voto. Conselheiro Fernando Catão. Conselheiro Catão, seu som, por favor. Com entendimento de Vossa Excelência. Pois não. Conselheiro Renato Sérgio. Também acompanho Vossa Excelência, reconhecendo que a pequena falha da última sessão, eu já visto que eu tenho um processo idêntico. Exato. Eu tenho um processo idêntico, por isso que eu achei que eu tinha despachado neste, eu achei que era o mesmo. Você acompanha Vossa Excelência. Aprovado na unanimidade, voto do relator. Agora, atos de pessoal. Primeiro, a meu cargo, processo do item 11 a 16. Destaque para o processo do item 12. Aposentadoria da senhora Maria de Fátima Silva, professora regente de ensino, Secretaria de Educação do município de Sumé. Pronunciamento ministerial da procuradora Elvira Samaro Pereira de Oliveira, por meio de cota, opinando que, conforme se pode conferir dos autos, não restou comprovado, por meio de documentação hábil, o vínculo da sobredita servidora com o município de Sumé, referente ao período de 1º de maio de 1983 a 30 de junho de 2001, a despeito de as duas apresentações de defesa pela gestora previdenciária do Instituto do Município de Sumé, para fim de tornar sem efeito o ato de aposentação. Foi o que pugnou a procuradora pela ilegalidade do ato de aposentadoria em apreço. O relatório informando que a interessada foi notificada para a presente sessão e, para este processo, solicito a palavra da doutora procuradora aqui presente. Negativa de registro. Sim, Excelência. Eu mantenho o pronunciamento da doutora Elvira, no caso do item 12. Pois não. Na ausência da interessada do seu representante, acompanho o parecer ministerial pela negativa de registro e porque se recomende ao Instituto de Previdência e Assistência do município de Sumé que torne-se efeito o ato de aposentação em apreço, prova a devida comunicação à interessada. O voto. Conselheiro Fernando Catão. Com entendimento de Vossa Excelência. Conselheiro Renato Sérgio. Também acompanho. Aprovado na unanimidade, processo 32. Os demais processos, de acordo com o relatório do órgão técnico, estão regulares, devem ser objeto de registro. O pronunciamento. Com a palavra do representante do Ministério Público. Em relação ao processo do item 11, há já um pronunciamento ministerial, mantenho em relação aos demais processos pela legalidade de registro. Pois não. Nesse sentido que voto também, Conselheiro Fernando Catão. Acompanho o entendimento de Vossa Excelência. Conselheiro Renato Sérgio. Eu só tenho uma pequena dúvida, já que foi feita o parecer do Ministério Público. Esse 11 é aquela questão da CTC, alguma coisa do tipo? Eu nem recebi cópia do relatório, conselheiro, mas certamente está correto. Acho que não. Município de Bahia. Nenhuma observação, não. Então, acompanho Vossa Excelência. Pois não. Com a palavra, o conselheiro Fernando Catão, processo dos itens 17 a 31. Pois não. Vamos ver se sigo o método, conselheiro Renato. Ver se vou seguir o método que ele apresenta. Os itens 17 a 25, todos eles, a auditoria dá pela regularidade e aposentadorias dá pela média. O item 26 e 29 é para assinação de prazo. E o item 21, 22, 27, 28, 30 e 31, todos eles a auditoria dá pela regularidade, sem nenhuma observação.
Havendo necessidade desse item 23, eu posso ler, como parecer. É o relatório para todos os processos. Pois não. Na ausência dos interessados, com a palavra a procuradora doutora Isabela Barbosa Maria Falcão. Bem, Excelência, o que tenho é que, em relação aos itens 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, existem pronunciamentos ministeriais. Mantenho os pronunciamentos nos termos já existentes nos autos. Em relação aos demais processos, Excelência, que dizem respeito aos itens 21, 22, 27, 28, 30, 31, pela regularidade e concessão de registro, e item 29 também necessidade de assinação de prazo. Ao relator para o voto. Senhor presidente, voto pela regularidade, com os que teve instrução processual, e nos itens 26 e 29, sou pela assinação de prazo para atender o reclamo da auditoria. É assim que voto. Pois não. Conselheiro Renato Sérgio. Acompanho o voto do conselheiro Catão. Também acompanho o voto do relator, aprovado na unanimidade. Com a palavra, o conselheiro Renato Sérgio, processo dos itens 32 a 44. Ordem da Câmara, processo dos itens 34, 35, 36 e 37 são aqueles processos em que a aposentadoria ultrapassa a remuneração do servidor no cargo efetivo. E tendo em vista a decisão da Câmara, do Pleno, pela necessidade de registro. Eu vou pedir à ilustre procuradora que me dispense de ler, em alguns casos tem parecer do Ministério Público, mas para agilizarmos a sessão. Dos itens 33, 39, 41 e 44, eles estão regulares após defesa. E o do item 38, ele está regular após relatório inicial. O dos itens 32, 40, 42 e 43, nesses processos, existe a necessidade de fixação de prazo, seja para correção dos cálculos, seja para apresentação de documentos. É o relato. Na ausência, com a palavra a procuradora doutora Isabela. Pois não. Excelência, em relação aos processos nos quais houve destaque que dizem respeito... Na verdade, eu vou destacar porque são processos em que já existem pronunciamento ministerial. No item 32, já há pronunciamento para assinação de prazo. Nos itens 34, 35, 36 e 37, há também pronunciamento ministerial. Que são justamente esses os casos citados relativos ao excesso de remuneração nos proventos, que há uma divergência de entendimento entre o que foi adotado pela Corte e alguns membros do Ministério Público. Em relação aos demais processos, itens 40, 41 e 43, pela necessidade também de assinação de prazo, e em relação aos demais, 38, 39 e 41, pela legalidade e registro, excelência. E 44 também. Qual a palavra do relator para o voto? Os processos dos itens 32, 40, 42 e 43, como disse, são aqueles onde há necessidade de fixação de prazo, seja para correção dos cálculos, seja para envio de documentos. Não tratam daquele caso que o Pleno já decidiu, não tratam. Os que tratam são esses que informei inicialmente, eu não vou ler, mas os demais, né, pela concessão de registro e arquivamento. Conselheiro Fernando Catão. Com entendimento do relator. Também voto com o relator, aprovado na unanimidade.
A meu cargo, os processos dos itens 45 e 46, em ambos os processos me acosto. É o primeiro, Câmara Municipal de Pilõezinhos, e o segundo, Prefeitura Municipal de Cochichola. Em ambos os processos, me acosto aos pareceres ministeriais da Lavra do Procurador Manuel Antônio dos Santos Neto, no primeiro caso, cota, e o segundo também por cota do Procurador Luciano Andrade Farias, ambos acompanhando o órgão técnico e assinando prazo para a conclusão da instrução dos feitos pelas autoridades responsáveis. É o relatório. Procuradora Isabela, com a palavra. Com as manifestações dos autos, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Assim, voto pela assinação de prazo nos dois processos, prazo de 60 dias, para a conclusão das respectivas instruções. Conselheiro Fernando Catão. Com entendimento, Vossa Excelência. Conselheiro Renato Sérgio. Também acompanho. Aprovado na unanimidade. Com a palavra, o conselheiro Fernando Catão, processo 3047, recurso de reconsideração. E Sua Excelência continua com a palavra para os processos agendados extra pauta. Pois não. O processo 847 é 8268/19 e cuida de denúncia em fato à Secretaria de Estado de Educação, Ciência e Tecnologia, formalizada pela empresa NASA, Nordeste Artefatos Indústria e Comércio Limitada, representada por seu Adolfo Fernando Lira Maia, sócio administrador, acerca de suposta irregularidade na contratação realizada após a adesão à ata de registro de preço 10/2018 FNDE, uma vez que vigorava ainda o contrato de número 98/2016, derivado do pregão eletrônico 38/2015, referente à ata de registro de preço 24/2016, processo administrativo CEPB número 29.293, 7/2016, cujo objeto é a aquisição de mobiliário escolar para atender o Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba, em parceria com o município, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas no termo de referência. Ao analisar os fatos denunciados e após consultas dos dados disponíveis, no que se refere às despesas, a auditoria apresentou suas considerações e concluiu no sentido de que a denúncia é procedente, sugerindo suspensão de maneira cautelar do processo de adesão à ata de registro de preço número 10/2018. Assim, em decisão preliminar, referendada por esta Corte dessa Câmara através do acordo AC1-TC 930-19, este relator emitiu a adição singular TC 81-19, deliberando no sentido de 1. Emitir com arrimo para o primeiro artigo 195 do Regimento Interno, medida cautelar determinando ao gestor secretário de Estado da Educação, o senhor Alessio Trindade de Barro, que se abstenha de dar prosseguimento aos atos decorrentes da contratação realizada mediante a adesão à ata de registro de preço número 10/2018, FNDE, até a decisão final do mérito dos fatos denunciados. 2. Citar aquela autoridade, facultando-lhe a apresentação de justificativa e ou defesa no prazo de 15 dias, para, sob pena de aplicação de multa prevista no artigo 56 da LOTS, da Lei Complementar 18 de 3 de julho de 1993, e ainda comunicações aplicáveis ao caso, apresentar esclarecimento acerca de das constatações elencadas no relatório técnico. Em sua defesa, mediante interposição de recurso de consideração, o gestor à época, o senhor Alessio Trindade de Barros, informou que tão logo tomou conhecimento dos fatos alegados pela empresa denunciante, determinou a suspensão dos procedimentos de adesão à ata de registro de preço número 10/2018, haja vista a necessidade de apuração de ato denunciado. Assim, o processo administrativo de número, cujo objeto seria a aquisição de imobiliário escolar através de adesão à ata de registro de pregão de preço eletrônico 10/2017 do Fundo Nacional de Educação, teve sua tramitação encerrada naquela secretaria sem que tivesse sido concretizada a adesão, estando o pleito em fase final de arquivamento nesta data. Alegou também o recorrente que o contrato 98/2016, celebrado com a empresa denunciante, encontrava-se com a vigência encerrada, quando da formalização do processo para adesão à registro de preços de 2018, não havendo, em tese, impedimento para que a Secretaria de Estado de Educação, Ciência e Tecnologia realizasse o procedimento visando adquirir imobiliário escolar através de nova contratação. Por fim, o recorrente pede o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão. Em fatos alegados, a auditoria observou que não foram trazidos aos autos comprovação do arquivamento, porquanto não foi apresentado o processo administrativo SES 5078/2019.
Havia necessidade de informações acerca do pagamento do montante de 1.058.000 a título de reconhecimento de dívida, bem como da documentação referente ao pagamento do referido montante. Também seriam necessários esclarecimentos acerca da liquidação da despesa referente ao contrato 98/2016, realizado em período posterior à expiração da vigência do contrato. Em cota, o Ministério Público Especial pugnou por nova notificação ao gestor, a qual foi acatada e determinada por esse relator. Após nova instrução, a auditoria verificou que foram encaminhados os documentos comprobatórios do arquivamento do processo administrativo citado, motivo pelo qual concluiu pelo provimento do recurso em consideração. Por fim, para dirimir dúvida suscitada, o órgão de instrução ressaltou que não houve o pagamento do montante de R$1.058.000 a título de reconhecimento de dívida referente a notas fiscais relacionadas no relatório de auditoria. E quanto à liquidação da despesa referente ao contrato 98/2016, realizado no período posterior à expiração de vigência do contrato, não foi encaminhado esclarecimentos. Instado a se pronunciar, o Ministério Público Especial, em parecer da lavra do procurador Dr. Marcito Toscano Franca Filho, pugnou: 1. Em preliminar, pelo conhecimento do presente recurso, por atender os pressupostos de admissibilidade. E a 2, no mérito, pela perda do objeto e arquivamento. Quanto aos achados de auditoria após a nota da defesa apresentada, o órgão ministerial destacou que resta irregularidade evidenciada na liquidação de despesa referente ao contrato 98/2016, realizada em período posterior à expiração da vigência do contrato, em razão do qual pugnou pelo processamento de uma inspeção especial com a imputação, processamento com uma inspeção especial com imputação de multa ao responsável. Por fim, sugeriu que verifique no processo de acompanhamento da gestão, inclusive para fim do artigo 5 da Resolução Normativa 1/2017, o pagamento do montante referido a título de reconhecimento de dívida, uma vez que constatado prejuízo ao erário em razão da injustificada inércia da administração pública, após individualização da responsabilidade, o valor deverá ser atribuído ao responsável. O relatório tem sido realizado em intimação de parte para a presente sessão. Pois é. Na ausência do interessado do seu representante, com a palavra a ilustre procuradora Isabela Alvoz Maria Facão. Com o parecer dos autos, Excelência. Ao relator para o voto. Pois não, senhores conselheiros, o recurso interposto atende ao pressuposto processual da legitimidade, tempestividade, devendo ter, portanto, ser conhecido o recurso apresentado. Em que pesa a nota auditoria no que se refere ao pagamento após a expiração da vigência do contrato celebrado em 2016, entendo que pode ser relevado a erro, porquanto o processo referente àquela lesão já foi julgado através do acordo AC2-TC 1562 de 2018, processo 18.104/16. Não tendo sido constatado na análise nenhum óbice relevante. Isto posto, ante a instrução processual, considero as conclusões que chegou à auditoria, comum com o entendimento do órgão ministerial e voto no sentido de conheço do recurso de consideração e, no mérito, conselho de provimento no sentido de constituir a decisão consubstanciada no acordo AC1-TC 930/19 e da decisão singular DS 181/19 por perda de objeto, determinando o arquivamento do presente processo. Determina o traslado da decisão dos autos ao PAC 2020 da Secretaria de Estado da Educação, determinando a auditoria e análise da execução das despesas decorrentes do pagamento do montante de R$1.058.000 a título de reconhecimento de dívida junto à empresa denunciante, se vier a ocorrer. É o voto. Conselheiro Sérgio. Pelo que eu entendi, conselheiro Catão, tinha um procedimento e, em seguida, foi feita uma adesão à ata de registro de preço. O que se questionava é que não podia se fazer essa adesão porque ainda estava vigente dessa empresa NASA, né, para fornecer equipamento. Mas o que foi constatado foi que tinha expirado. O tribunal tinha mandado suspender esse procedimento de ata, né, a Câmara, né, uma decisão singular referendada. O recurso é contra essa decisão. Contra essa decisão que suspendeu. Aí Vossa Excelência está levantando agora a cautelar? Estou levantando, não tem mais sentido ter a cautelar. Ok, eu acompanho o conselheiro Catão. E está mandando apurar nas contas a questão do acompanhamento da gestão, ver se foi pago o que está reclamado de R$1.058.000. Ok. Plenamente com o conselheiro Catão. Também acompanho o voto de Vossa Excelência, para a unanimidade. Vossa Excelência contou com a palavra para os processos agendados extra pauta. É o processo 17.829/17 e os 18.65/19. Eu vou ler um desses.
Trata de processo com vista à apreciação da legalidade do ato concessório de aposentadoria da servidora por tempo de contribuição. O órgão de gestão inicialmente sugeriu notificação da autoridade competente para que retifique o ato, passando a aplicar a regra mais benéfica, ou seja, a regra do artigo 3º, inciso 2 da Emenda Constitucional 47, em vista da garantia da integralidade e paridade, bem como que seja ratificado o cálculo eventual de acordo com a regra sugerida, e havendo o comprovante da implementação dos proventos. Estado assim manifestado, o Ministério Público, por meio de parecer da Procuradora doutora Sheila Barreto Braga Queiroz, opinou pela baixa de resolução, assinando prazo ao diretor da PVPREP, o Yuri Simples Lobato, sob pena de incursão em multa pessoal, retificar os cálculos do cliente aposentado. É o relatório informando que foram realizadas as notificações de praxe. Qual a palavra da outra procuradora? Mantenho os termos do parecer, excelência. Pois não. E aí Ao foi... voto. Pois não. Data máxima venha, considerando que, de acordo com o acordo da PLTC 166 de 2020, restou assente por esta Corte de Contas a legalidade da concessão da aposentadoria, com base no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3 da linha C, a linha A da Constituição Federal e artigo 1º da Lei 10.887, uma vez que, a partir da Emenda Constitucional 41 de 2003, a integralidade deixou de ser regra geral, passando a regular alguns casos enquadrados em regra de transição. E, desde então, a base de cálculo dos proventos passou a ser a média contributiva do servidor. No caso, em tela, vislumbra que a servidora estava à disposição da Sinep e que houve incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela denominada complementação salarial. O valor do provento foi calculado conforme folha 184/86, cujo benefício médio foi de R$ 2.838, sendo este o valor do benefício, uma vez que na última remuneração do cargo efetivo foi de R$ 2.933. Dito isso, voto no sentido que a primeira Câmara conceda o registro da aposentada de aposentadoria, a senhora Maria Auxiliadora Cunha, e arquivo-se o presente processo. O relatório é o mesmo caso, só muda... É o seguinte, só muda... É o relatório para os dois processos. É o voto para os dois processos. Conselheiro Sérgio. Com o conselheiro Catão, destacando que se advém daquela decisão do Tribunal Pleno que acolheu a ultrapassagem do limite da remuneração do cargo efetivo. Pois não. Também acompanho o voto de Vossa Excelência, dos votos aprovados à unanimidade. Esgotada a pauta, pergunta à senhora secretária se há distribuição. Sim. Temos 9 processos para ser distribuídos. 3 para cada relator. Isso mesmo. Eu só faria uma observação, presidente, está sempre constando da pauta e foi dito aqui, o conselheiro Catão não haverba suspeição no que diz respeito aos processos originários do Instituto de Previdência de Campina Grande. Não. Então não deve constar como impedimento e se fazer a exclusão, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 processos que o conselheiro é impedido, ele não é impedido nos processos do Instituto, segundo a informação da Sua Excelência. Já faz tempo que eu fui orientada para botar justamente nas distribuições o impedimento. Mas por quê? Orientado por quem? Mas nós acertamos aqui determinada feita na Câmara que, tendo em vista o grande número de processos de aposentadoria, eu funcionaria nos processos de aposentadoria sem nenhum problema. Então, não vai mais, a partir de então, na distribuição, não vai mais constar impedimento de Campina Grande. Agora, processo de aposentadoria. Tá certo. Também eu faço as mesmas coisas dos processos de João Pessoa. Sempre funciono nas aposentadorias, menos nos dados da administração. Bom, então agradeço a todos pela presença, desejando um bom final de semana. Bom final de semana a todos. Eu pediria que vocês permanecessem aqui na sala, tem um assunto para tratar. E a doutora Eva também ficasse um pouco aqui. Para a gravação, então. Gravando ainda.